foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Dele dão testemunho todos os profetas, que todos os que creem nele recebem por seu nome a remissão dos pecados. Proferindo ainda Pedro estas palavras, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a pregação. Os fiéis da circuncisão que tinham vindo com Pedro admiraram-se de que também sobre os gentios se derramasse o dom do Espírito Santo, porque os ouviam falar diversas línguas e glorificar a Deus. Então Pedro respondeu: acaso pode alguém negar a água para que não sejam batizados os que receberam o Espírito Santo, assim como nós? E mandou que eles se batizassem ao nome do Senhor Jesus Cristo. Seguindo do Santo Evangelho segundo São João, naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Deus amou tanto o mundo que sacrificou o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E eis o julgamento: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não se chega para a luz, para que não sejam arguidas as suas obras. Mas o que pratica a verdade chega-se para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestadas, porque são feitas em Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos então. Seguimos. Há algumas festas na igreja, tem uma coisa que se chama oitava. São 8 dias de festa. Então, a festa de Pentecostes, que nós celebramos domingo, segue-se 8 dias ainda de festas, não é? Em comemoração a esse grande evento que foi o Pentecostes. E todas as leituras dessa semana vão estar voltadas à descida do Espírito Santo, sobre os apóstolos. Eu não vou falar sobre esse tema hoje. Vamos falar sobre um outro tema importante, que é sobre a confissão. Mas algo interessante também, eu cantei a sequência. Então, durante toda a oitava, durante 8 dias, não é? Ontem foi rezada a sequência do Espírito Santo, e durante essa semana também vai ser rezada todos os dias essa, chama-se sequência do Espírito Santo, chama-se Veni Sancti Spiritus. Claro que eu cantei horrivelmente, mas eu vou mandar no grupo lá é muito bonita essa canção, eu vou mandar no grupo lá depois, um coral cantando essa sequência do Espírito Santo, que é maravilhosa, inclusive para meditação. Então, a tradução desse hino diz o seguinte: sem a vossa força não há nada no homem, nada de inocente. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente, envergai o rígido, aquecei o frígido, conduzi o errante. Dai aos vossos filhos que em vós confiam vossos 7 dons. Dai-lhes a virtude, a imortal saúde, o perene gáudio. Amém. Aleluia. Então depois eu mando mais lá no grupo a explicação, tradução também do hino e, claro, uma escola decente cantando esse hino que é maravilhoso. Então hoje nós vamos falar mais um pouco sobre questões práticas de confissão. Esse livrinho eu recomendo muito, tá? É difícil de encontrar. Foi um santo que escreveu, chamado Santo Antônio Maria Claret. Ele é o fundador dos missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria. Santo Antônio Maria Claret evangelizou sobretudo a região de Cuba. Ele escreveu um livro chamado Caminho Reto e Seguro
para chegar ao céu. Então, nesse livrinho aqui, ele vai indicar como o católico deve fazer e qual o caminho seguir para poder chegar no céu. É um tesouro esse livro, não se vende mais, infelizmente. Talvez, com certeza, como estão disponibilizando aí na internet, vários livros em PDF, talvez se vocês colocarem lá no Google Santo Antônio Maria Claret, caminho reto e seguro para chegar ao céu, às vezes alguém digitalizou e pôs aí o PDF na internet, tá? Vocês podem imprimir, não é? Aqui tem um manual de orações, orações da manhã, orações da noite, via sacra, como rezar o texto, meditado, como acompanhar a missa. Eu vou ver se eu consigo amanhã também numa loja dessas gráficas aí, de copiadoras, ao menos tirar xerox do método de como assistir a missa, que é muito bom que ele dá. Fazer uma cópia e depois o Cardoso tira a cópia e passa para vocês, porque aí vocês podem acompanhar com mais frutos, assistir a missa com mais frutos, acompanhando esse método que ele dá aqui, com várias orações riquíssimas. E ele vai falar hoje em um dos capítulos sobre a confissão. Remédios para os que fizeram comunhões sacrílegas e más confissões. Quem não se confessa bem. Então ele começa dizendo que o primeiro que cometeu esse sacrilégio de comungar em pecado mortal foi Judas. Não sei se vocês se recordam, mas ele estava presente na última ceia e já maquinava a traição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Foi ele que entregou Nosso Senhor. Era um bandido, fora que roubava. Ai, cristão, queres saber por que me encontro aqui fechado, devorado de feras, entre chamas e gemendo para sempre? Ai, só de lembrar-me fico a tremer. Esta lembrança acrescenta atrozmente os meus tormentos. Comunguei sacrilegamente e vendi o meu mestre, diz Judas. Ai de ti, se não te confessares das comunhões sacrílegas e das confissões mal feitas, por calares pecados nelas, ou se já os confessaste, por não te haveres emendado, nem apartado dos perigos e ocasiões próximas de pecado. Ai de ti, faze quanto antes uma confissão geral, sob pena de arder comigo por uma eternidade. Não te obstines, nem te faças surdo às inspirações divinas, como fiz eu, senão, ai, já verás, sofrerás comigo eternamente no inferno. É uma confissão de Judas. Então Judas traiu Nosso Senhor, era um dos 12, estava ali, e ao mesmo tempo agia mal. Isso muitas vezes se passa conosco. Eu sou da igreja, eu sou da tradição católica, não quero que explico o Nosso Senhor, me visto bem, parece desfile de moda na igreja, bem vestido e tudo, mas por trás sempre caímos nas tentações, cometemos pecados graves. Então Judas também ali se disfarçava de apóstolo de Nosso Senhor, tudo isso, mas por trás roubava Nosso Senhor e depois acabou entregando ele também. E qual foi o fim de Judas? O suicídio, se enforcou. Então Santo Antônio Maria Claret dá vários remédios para se fazer uma boa confissão e de como evitar esses sacrilégios, como dar com esses pecados. Aí ele diz: o primeiro remédio, o primeiro pecado que deves confessar, descobrir ao seu confessor, há de ser o que mais dor te causa. E com isto confundirás o tentador, o demônio. Então às vezes a gente vai confessar, fazendo a nossa listinha lá, a confissão geral, a gente põe primeiro pecados leves, assim, engana o padre, conversa, não sei quem, hora, e depois fala alguma coisinha mais. Então, Santo Antônio Maria Claret diz: confessa logo os piores, aqueles mais cabeludos. Vários santos dizem que o diabo ele fica lá no pé do confessionário, lá na porta, esperando. Quando a pessoa chega, ele já começa: não fala qualquer coisa.
esconde, né? Fica com medo e com vergonha e não fala o pecado. E muita gente morre assim. O pecado mortal. Aí depois vai para aquele lugar lá bem quente. Segundo remédio, diz Santo Antônio Maria Claret, se a vergonha te perturbar, previne ao confessor com esta ou outra semelhante expressão. Fala, se a gente está envergonhado, fala com o padre, né? Padre, tenho certo escrúpulo, que não tenho coragem para falar, para revelar esse segredo à vossa reverendíssima. E com isso ele se dará por entendido e procurará algum meio de ajudar. Então, às vezes a gente tem alguma coisa assim meio forte, né? Alguma coisa muito difícil, pede ao padre uma ajuda ali para falar. Mas se a vergonha não te deixar dizer nem esse pouco, vai então com outro confessor, porque senão cometerias morrendo sacrilégio e acharias a morte, onde Deus quer dar-te a vida com a perfeição dela. Então, às vezes, a gente tem vergonha de confessar com o padre e procura outro, né? Mas não deixar de confessar. Ou comungar com esse pecado, né? A nossa situação é um pouco complicada para achar padres válidos, né? Então a gente não tem muito como escapar. O padre que aparecer tem que agarrar logo. Antigamente não, né? Você tinha vergonha bem de confessar numa paróquia, vai embora. Terceiro remédio, muitas vezes as confissões são más, porque se faltasse a verdade, senão por falta de emenda. Muitas confissões são ruins, porque se falta a verdade. Ou a emenda, ou seja, eu vou lá me confessar, mas depois volto a pecar, não tem nenhuma emenda, nenhum arrependimento de vida. Assim como quando sai a roupa da lavagem com manchas, dizemos que foi mal feita e com razão, da mesma maneira dizemos que foi má a confissão daquela pessoa e depois de que se confessou, vemos com os mesmos vícios de blasfemar, maldizer, odiar, cometer impurezas, murmurar, etc. Como se nada houvesse recebido. Ele dá esse exemplo da roupa, né? A gente vai lavar a roupa ainda, lava de mau jeito, fica tudo manchado ainda, né? Não tirou todas as manchas. Então a alma é a mesma coisa. A pessoa está se confessando e daqui a pouco está lá pecando de novo. Como se nada houvesse recebido. Não há que iludir-se, não se cumpre com dizer. Já disse tudo ao confessor, porque assim como para ser boa uma lavagem de roupa, não é suficiente ter metido nela toda a roupa suja, se não ter feito tudo o necessário para tirar as imundícies da roupa. Assim, para que a confissão seja boa, é necessário que a alma fique limpa dos pecados. Então, falar tudo na confissão, fazer uma lista, que eu me lembro e tudo isso, e falar. O padre está ali para ajudar as pessoas, dar um bom conselho, como a pessoa deve sair daquele pecado, daquele vício, evitar as ocasiões de pecado, tudo isso, não para bater nas pessoas. Apesar de que o Padre Pio batia. Mas, quando o Padre Pio percebia já que tinha alguém escondendo pecado, mas ele já perguntava alguém tal coisa. O senhor sabe, eu sempre sei, estou esperando a senhora falar. Vou dar uma cacetada. Sai daqui! Toma vergonha na cara. Mas, como nem todo mundo é o Padre Pio, então a gente tenta de ir ajudando e tudo isso, porque a intenção é salvar as almas, não perder as almas. Mas, claro, é difícil contar certos segredos ao confessor. Não é fácil, é por isso que a gente sempre está falando. Mas pensar nisso, não é? O confessor está ali, tem gente que diz, o senhor não pode ouvir tal coisa, você tem um pecado muito grave, a gente está acostumado a ouvir de tudo. Não é? E ajudar todo mundo a sair de tudo. Como eu digo, o importante é a gente se salvar. A causa de quase todas as confissões más é não apartar-se das ocasiões de pecado, diz o santo. Então a pessoa se confessa, eu tenho um problema com bebida, eu vivo me embriagando, mas
mas eu moro de lado do bar. Sempre eu estou passando ali no bar, vou conversar com os amigos, jogar. Aí eu acabo bebendo. Então, se a pessoa tem problema com bebida, não pode estar no bar. Tem que passar correndo pela porta do bar. Não nem parar, nem saudar ninguém ali naquele lugar. Porque se a pessoa entrar, vai beber. O bar já tem um cheiro de bebida. Muita gente não pode nem sentir o cheiro de bebida. Então, para que vai entrar no bar? Não. Se eu tenho esses problemas, esses pecados, isso é um exemplo, cada um pode aplicar como quiser aí no seu dia a dia. Se eu tenho um determinado problema grave, se eu peco sempre com essa coisa, eu tenho que fugir disso. Em qualquer ocasião que possa me levar a isso. Então, eu não posso ficar jogando nada no bar, bebendo no bar, e as pessoas, todo mundo bebendo, é claro que eu vou beber também. A causa de quase todas as confissões mais é não apartar-se das ocasiões de pecado e não cumprir as penitências medicinais que passa ao confessor. Aparta-te, pois, dos perigos, cumpre o que dispõe o confessor. Então, seguir o que a gente diz. Então, se o padre fala, faça isso assim, assim, assado, e a pessoa não faz, com certeza vai ter problemas. Porque ali o confessor sabe já os remédios. Você tem que carregar para cá. Por exemplo, o vício, né? Como eu falei da bebida, né? Olha, se você tem mais amizades, todo final de semana o senhor pessoal passa, ei, vamos beber, vamos tomar uma, vamos sair, vai ter festa. Você tem que cortar com essas amizades, cortar, bloquear do zap, da internet, das redes sociais. Não pode não atender essas pessoas, porque são más companhias que sempre vão estar levando para o pecado. Então, se afastar dessas amizades. Se a pessoa não segue esse conselho, vai viver sempre aí. Sempre nesse pecado. Aparta-te, pois, dos perigos, cumpre o que dispõe o confessor e pratique aqueles meios que aconselha a prudência, e então verás como é certa a tua emenda. Se a gente se afasta das más companhias, das más amizades, e o mundo está cheio, né? Toda hora a gente ligando, mandando coisas desonestas, conversando bobagem, perda de tempo, todas essas coisas, dança, farra, festa, bailes, serestas, tudo de ruim, né? Bebedeiras, todas essas drogas. Se a pessoa não se afasta dessas coisas do mundo e dessas amizades que vivem nisso, eu não posso ter contato com essas pessoas, como eu tenho problema do vício, né? E tenho contato com gente que vive nisso, tenho que cortar imediatamente. Essas mais amizades do mundo é terrível. A gente vai viver sempre aí. Eu tinha uma pessoa na família também que gostava de jogo. Perdeu tudo no jogo. Ah, não, mas eu só vou jogar um baralho ali. Não vou apostar nada hoje. Voltava sem nada. A pessoa já passava, ei, fulano, vamos jogar. Não, vai ter bingo, vai ter carteado. E a pessoa voltava sem nada. Né? Então, a gente não pode dar ouvido a essas coisas. Se afastar disso. Como eu digo, e aí vocês vão aplicando as outras realidades particulares. E tem gente que tem outros tipos de pecado. E outros tipos de situação, que a gente tem que cortar imediatamente. Se a gente não corta, vai viver sempre atrás disso. Como diz o santo, né? Breve gozar, eterno penar. Então, são gozos momentâneos, são felicidades momentâneas, ali do pecado, né? Que a gente vai atrás dessas coisas ruins. Né? É uma noite de bebedeira, de farra, droga, uma coisa que se experimenta hoje, que é comum, né? E as pessoas ali dão não sei quanto aí para aqueles minutinhos ali de loucura, né? Ou os pecados de impureza, né? Pratica aqueles pecados graves ali, momentâneos, e depois se perde toda a eternidade. Então, por causa desses momentos de gozo terreno, perdemos uma eternidade inteira junto de Deus. Né? Condenamos a nossa alma. Aí ele dá também os remédios gerais para se livrar de cair nas penas eternas do inferno. Vamos ver rapidamente. Primeiro remédio: de manhã e de noite, reza 3 Ave Marias. A Maria Santíssima, um Pai Nosso e Ave Maria,
ao santo anjo da guarda e outro ao santo de seu nome. Antigamente era regra, todo mundo, quando nascia, se põe o nome de um santo. Hoje põe os nomes horrorosos nas crianças, nomes horríveis, até de pessoas do mundo, do pecado. Às vezes a gente vai batizar uma pessoa, sei lá, tem o nome Lutero, não sei quem, nome de gente, ou esses nomes malucos aí de outros países, não sei o que ninguém nem sabe o que é. Tem que pôr nos filhos o nome de santo. Aí aqui, reza o nome do santo, o nome do santo. A pessoa não tem nome de santo. Tudo errado no mundo hoje. E outro ao santo do teu nome. Como era bonito, antigamente era José, Maria, Inês, Cecília. Depois, segundo remédio, pensa sempre que Deus te vê e te escuta e que está em sua mão, se pecares, fulminar-te e sepultar-te nos infernos, como fez com outros muitos pecadores. Então lembrar sempre disso. Tem gente que acha que faz tudo escondido, senão aqui ninguém vai me ver. Vamos ali em tal lugar. Se engana, né? Porque Deus vê tudo, Deus está em todas as partes. E o nosso anjo da guarda também. E o Satanás também. Tanto o anjo da guarda como o diabo está ali, só tomando nota. Mas depois no dia do juízo vai estar lá para condenar a gente. Então não esquecer disso, ninguém faz nada escondido. E Deus também pode nos condenar ali imediatamente. Acho que foi ontem, né? Eu falei na missa, não? De Sodoma e Gomorra, essas cidades que foram destruídas por Deus. Uma família escapou de Ló e a mulher olhou para trás com saudade lá da cidade. Aí eu vou perder tudo isso daqui, virou uma estátua de sal imediatamente. E tantos outros casos nas Sagradas Escrituras, onde Deus castiga imediatamente o pecador. Depois, terceiro remédio, não te deixes enganar do demônio, que vai te dizer, peca, depois te confessarás. Ai daquele que peca na confiança de que se confessará, porque não verá realizada esta sua confiança má. Ou se chegar a confessar-se, se confessará mal, dizem os teólogos. Então nós muitas vezes pensamos isso, mas esses maus pensamentos não vêm da gente. Normalmente é inspirado pelo diabo, pelo demônio, ou pela carne, claro. Que não, pega, depois vai te confessar lá. E as pessoas acham que essas confissões são válidas. E ao contrário, são confissões sacrílegas, são pecaminosas. Eu tenho que me confessar porque eu tenho dor de ter ofendido a Nosso Senhor, de ter ofendido a sua lei, e por isso eu vou pedir perdão a Deus e tenho o propósito firme de nunca mais voltar a cometer aqueles pecados. Então, quem se confessa nesse intuito de dizer, depois eu me confesso e depois eu volto ao pecado, faz uma má confissão, ou muitas vezes inválida, ou seja, não vale de nada aquele sacramento ali daquela pessoa. Quarto remédio, mortifica as potências e os sentidos. Aquele que não sabe mortificar-se no lícito, menos saberá fazê-lo no ilícito e cairá em pecado. Não ver coisas desonestas, ouvir coisas desonestas, falar coisas desonestas, toques impuros, esse tipo de coisa, tudo isso são mortificações. Pensar os pensamentos. Tem gente que vive por aí pensando em bobagem a vida inteira. Vem um mau pensamento ruim, a gente fica ali se deleitando, alimentando esses maus pensamentos. Cortar imediatamente isso. Rezar, pedir Deus que afasta Deus me livre. Que coisa horrível essa. Doido. De vez em quando aparece um pensamento maluco e as pessoas já ficam alimentando essas coisas. Tem que cortar já. Quando a gente percebe que é alguma coisa ruim, Deus me livre. O que é isso, meu Deus do céu? Está doido? Só pode ser coisa do diabo. Agora, se a gente vai, maravilha, eu podia fazer tal coisa, eu podia fazer assim,
recomeça. Aí, e a imaginação é uma maravilha. Né? Para o que não presta, a imaginação vai embora. Depois, quinto remédio, jejuar por devoção, algum dia, cada semana. Ou pelo menos, priva-te de algumas daquelas coisas de que mais gostas. Então, a igreja já recomenda a abstinência, né, toda sexta-feira. Então, toda sexta-feira tirar carne. Mas o santo aqui diz, é bom fazer o jejum também, ou seja, passar um dia, né, só com uma refeição. Então, de manhã cedo um pãozinho, um cafezinho, um biscoitinho, um cafezinho, um pão e água. O almoço e à noite também outro pão e água, uma xícarazinha de café com um biscoito. Um dia na semana. Vai procurando, não é? Ou tirar alguma coisa que a gente gosta, tirar uma sobremesa, um doce. Pudim hoje eu não vou comer. Ou outra coisa mais aí, que a gente gosta. Porque se a gente se acostuma a ir tirando algumas coisas, depois que se apresentar alguma situação grave, a gente vai dizer, não posso. O corpo já está habituado a rejeitar certas coisas, a mortificação. Agora, quem dá tudo, né? Quem vive por aí fazendo de tudo, aí se entrega a todos os tipos de pecado. Procura ter cada dia meia hora, ou pelo menos um quarto de hora, de oração mental. Como eu digo para as pessoas, 10 a 15 minutos. Todo mundo tem que ter um devocionário, um livro de orações. Todo mundo. Ou no mínimo as Sagradas Escrituras, lá o Novo Testamento, para ler sobre a vida de Jesus. Como é que a pessoa diz que é cristã e não sabe nada de Cristo? Impressionante isso. Os católicos não fazem oração mental, é importantíssimo. 10, 15 minutos, meia hora, para sentar, pega um trecho, um livro. Esse daqui que eu já falei, ninguém tem desculpa aqui para não ter. Tem meditações aqui maravilhosas para nos ajudar a sair do fundo dos infernos e meditar nessas coisas. 10 a 15 minutos. Faço uma leitura e ali vou meditando naquilo. Se não, a nossa vida vai ser um inferno sempre, constante. Só coisas do mundo. Ou trabalhos. Tem gente que passa o dia inteiro só trabalho, e nada de vida espiritual. Isso na melhor das hipóteses, né? Porque nem todo mundo pensa em no trabalho. A maioria pensa no que não presta. Então, cada dia meia hora ou pelo menos um quarto de hora de oração mental. Então, fazendo uma boa leitura de um livro e dali tirar fruto daquela meditação. Sétimo remédio, professa especial devoção à Santíssima Virgem Maria. Tem grande devoção a Nossa Senhora. Esse é um remédio eficacíssimo. A devoção do Rosário, por exemplo, rezar o Rosário todos os dias. Consagrar-se a Nossa Senhora, segundo o método de São Luís Maria Pinhão de Montfort, que está lá no outro livro maravilhoso, nosso Tratado da Verdadeira Devoção a Maria Santíssima, com orações poderosíssimas, meditações sobre a vida de Nossa Senhora. Devoção ao Imaculado Coração de Maria, ou seja, procurar sempre agradar a Nossa Senhora. Depois, frequenta os sacramentos, quando tem missa, né, que já é difícil. Eu tenho que ir para a missa, tenho que marcar todos os meus compromissos. Você pode, claro, evidentemente. Não é? Domingo vai ter missa, eu vou fazer de tudo para ir. Nem que eu tenho que pegar ônibus, pau de arara, um jegue, sei lá, qualquer coisa, ir correndo a pé, andar 4 ou 5 horas. Meu avô falava, lá no Nordeste também não tinha padre. E quando vinha um padre, a gente andava 4 ou 5 horas a pé para chegar na igreja, para lá assistir a missa, que a gente não entendia nada em latim. E depois confessar e tudo. E ainda tinha que ir descalço para não gastar o sapato. Eu botava o sapato só quando chegava na igreja. E era 4 horas para ir e 4 para voltar. E em jejum, porque o jejum na época era da meia-noite até a hora da comunhão. A gente
vinha andando 4, 5 horas a pé em jejum. E se não fosse, a gente apanhava. Aí hoje, eu tenho missa aqui de lá de cá, mas não vou, sabe? É algo assim impressionante, não tem desculpa. E olha que não é todo domingo, né? Às vezes tem missa a cada 3, 4 meses, não é? A pessoa está cansada. Então, essas coisas são importantíssimas. Sem a vida de oração, como eu digo, sem os sacramentos, sem essas mortificações, vamos ser almas aí perdidas, condenadas. Igual essas pessoas do mundo aí, que já são do demônio. Então, os católicos têm que acordar para essas coisas. Nono remédio: lê livros bons e nunca os maus. Se tiveres em teu poder algum livro mau, queima-o. Foge das más companhias e dos lugares ou coisas que conheças que podem servir-te de ocasião de pecado. Então, esse é um remédio importantíssimo. Então, antigamente as pessoas liam livros. Hoje ninguém lê mais. Hoje é internet, celular. Então, se o celular tem coisas ruins, eu tenho que apagar. Eu tenho que bloquear essas coisas que estão ruins, eu não tenho que acessar essas aqui. Apagar. Ou jogar fora. Tem gente que não precisa de celular. Joga fora. É igual televisão. Ninguém precisa de televisão. Joga fora. Porque só tem o que não presta, infelizmente. E os livros a mesma coisa. Tem gente que guarda livros ruins. Eu me lembro que lá em casa a mamãe... Eu era criança e eu gostava muito de ler desde pequeno. Aí a mamãe tinha esses romances. Nossa, era... Aí eu queria ler alguma coisa, a mamãe deve ter alguma coisa. Eu ia pegar os livros, assim, aqueles romances, né? Ele acha um negócio de... Não sei se vocês eram do tempo de vocês, tinha uns livros, às vezes uma história de romance, não sei o quê. Essas coisas tem que queimar isso tudo, isso não vale para nada. Só despertar e alimentar mal o pensamento. Antigamente se vendia muito esses livros ruins, de romances. Queimar isso tudo, não serve para nada. Tem que ter bons livros católicos, sobretudo a vida dos santos. A vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, importantíssima. A vida de Maria Santíssima. E as pessoas ficam aí com revistas, com bobagem, esses livros idiotas, que falam da vida dos outros, dos famosos. Ou livros de espiritismo, livros de bruxaria, de macumba, essas coisas, tudo. Queimar isso tudo. Livro protestante, Bíblia protestante, tem que botar fogo nisso. Foge das más companhias, como eu falei. Se essa pessoa não é da igreja, se essa pessoa não é da religião, é uma pessoa do mundo, eu não tenho que ter contato com essa gente. Essa gente não presta. Quando eu era criança, eu não ia dizer, não ande com fulano, essa pessoa não presta. Como assim? Hoje não pode falar essas coisas. É assim. Fulano, isso é uma má companhia, essa pessoa não presta. A pessoa bebe, fuma, usa droga, se prostitui. O que você vai fazer com essa gente aí? Não é da igreja. Isso é um problema, sobretudo para as crianças hoje. Os filhos têm que acompanhar muito. Se essa pessoa não é, essa criança aqui não vem de uma boa família, essa criança não frequenta a igreja, não frequenta o catecismo, é uma criança do mundo, tem hábitos já ruins. O que é que eu vou botar meus filhos dessas pessoas? Para aprender o que não presta. Normalmente a gente já aprende o que não presta com os colegas, ou vizinhos, ou da escola, pessoas que não são da religião e que não têm esse zelo, esse cuidado que devem ter famílias católicas. Por isso, hoje a maioria das crianças já estão todas perdidas. 10, 15 anos já fizeram tudo que não presta, já viram tudo que não presta. E a culpa de tudo isso é dos pais. Aí tem televisão à disposição, assiste tudo que não presta, tem telefone. Hoje a criança tem telefone, isso é um escândalo. E vê tudo que não presta.
aí, criança de 10, 11 anos. Recentemente, uma pessoa me falou, o senhor, a gente está aqui, houve um escândalo na família, a gente vai ter que sair até da cidade. A nossa filha de 14 anos está grávida, engravidou. A gente só levava para a escola, da porta de casa para a escola. Aí ela fugia, ia fazer o que não quer. Então veja, a coisa de 15 anos já. Foi um escândalo na cidade, já tem até que mudar da cidade, por mal vista a família inteira. Por quê? Já ficava em casa, via coisas ruins na televisão, no celular vendo tudo que não presta. Onde é que aprende isso? Os pais não estão nem aí, no final de semana bebida, festa, almoço por aí, solto, aprontando. Quando veio, só escândalo. Lugares, tudo isso como eu falei, bar, festas, farras, essas coisas, lugares muito prostíbulos, toda essa casa de perdição, tudo isso tem um preço que você tem que evitar de fugir. Uma pessoa de Deus não pode entrar nesses lugares. 10º e último remédio para a gente terminar, porque eu vejo que eu falo muito. Procura em todo o tempo cumprir os preceitos da lei de Deus e as obrigações de teu estado de vida. E desta sorte serás feliz por uma eternidade. Então, seguir a lei de Deus, quais são os mandamentos da lei de Deus, que eu tenho que observar, saber de memória, já é um pecado não saber, por isso que no catecismo das crianças tem que saber de memória os 10 mandamentos, mais os mandamentos da igreja, os 7 pecados capitais, tudo isso a gente tem que saber de cor. No catecismo é isso, é para decorar. Decorar vem do latim, decoro, guardar no coração. Quando a gente memoriza, quando a gente decora, quer dizer isso. Decorar quer dizer guardar no coração as leis de Deus, e seguir isso daí. Eu amo a Deus se eu sigo os seus mandamentos. Eu sempre dou esse exemplo, uma criança, por exemplo, que não obedece os pais. Não gosta dos pais. Seu pai diz: olha, a gente vai sair, tem que andar assim, tem que fazer assim, assim, assado, a regra é essa e tal, não pode fazer tal coisa, tudo isso. Se a criança segue, é um bom filho. A mãe e o pai sabem, não, fulano e tal, esse é um bom filho, estou querendo que não me faça. Posso ficar com os olhos assim, fechados, e ele vai fazer tudo correto. Agora aí o mau filho, se a pessoa diz, não pode fazer isso, não pode fazer, não pode, ele faz tudo o contrário. Já sabe, esse é o mau filho, esse vai dar problema. Os pais já sabem. Por quê? Porque não segue o que os pais ensinam. Agora imagine isso no lado espiritual, na vida espiritual. Deus deixou os mandamentos. Olha, tem que fazer assim, é assim, é assim. Deus 10 mandamentos. E a gente vai e faz o contrário. Se um pai e uma mãe castigam o filho, quando chega em casa que vê tudo de cabeça para baixo, dá uma surra no filho, imagine o que Deus vai fazer com a gente na hora que pedir as contas. E aí, o que foi que você fez? Eu fiz tudo errado. Fiz tudo o contrário. Foi. Peguei. Castigo. Ou vai para o purgatório, vamos fazer uma sessão lá de bronzeamento. 500 anos, 1000 anos no purgatório pegando fogo. Ou vai direto para o inferno. Tem gente que, infelizmente, Deus já está cansado. Toda hora aquela pessoa aprontando. Toda hora aquela pessoa aprontando. Toda hora aquela pessoa aprontando. Chega uma hora que não dá. Então, com Deus é a mesma coisa. Então, de Deus, diz as Sagradas Escrituras, de Deus não se zomba. De Deus não se brinca. Os pecadores aí, que levam essa vida mundana, estão zombando de Deus. Mas vai chegar uma hora que todos nós vamos prestar contas ao nosso pai, ao chefe de família, mas no nosso caso que é Deus, nosso Senhor. Então, queridos fiéis, não é para amedrontar ninguém, é simplesmente para alertar ou despertar aqueles que dormem. E a gente
gente deve estar sempre meditando nessas verdades. Né? São verdades esquecidas, mas são verdades eternas que nós católicos temos que saber, e os pais de família, como disse Santo Antônio, né? Cumprir bem o nosso dever de Estado, vigiar e ensinar e passar essas coisas para os nossos filhos e alertar a quem a gente pode, quem está desavisado por aí. Né? E, de alguma forma, tentar ajudar e esclarecer. Agora, claro, a gente não pode obrigar ninguém, né? Cada um vai prestar contas a Deus de maneira individual, particular. O julgamento vai ser particular. Não é? E, porém, temos que saber sempre disso. Né? Pedir a Nossa Senhora que nos auxilie no nosso rosário, que nos dê força. Eu sei que não é fácil para muitos, como eu disse durante esses dias nos sermões. Sair do vício, sair do pecado não é fácil. Parece um lodo, uma lama, não sei como é que a gente fica patinando ali e não consegue sair. Ou uma areia movediça que a gente entrou ali, só leva a gente para baixo. E a gente não consegue sair. Mas, se a gente pede a Nossa Senhora, ajuda, auxílio, pelo amor de Deus, reza, comunga, vai à Santa Missa, procura sair disso, foge das ocasiões. Já é uma luta, já é algo bom aos olhos de Deus. Ruim é que não faz nada. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebido. em nome do Pai, do Filho